A partir do nível P, com velocidade inicial de 5 metros por segundo, um corpo sobe à superfície de um plano inclinado PQ de 0,8 metro de comprimento. Sabe-se que o coeficiente de atrito cinético entre o plano e o corpo é igual a 1/3. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ 0,8, cosseno de θ 0,6 e que o A não oferece resistência. O tempo mínimo de percurso do corpo para que se torne nulo o componente vertical de sua velocidade é... Então ele quer o tempo mínimo para que a componente vertical da velocidade seja nula, tá? O que é que vai acontecer aqui, fera? Olha só, o corpo vai subir esse plano inclinado, tá? Então vamos imaginar aqui o corpinho como sendo essa bola aqui que eu estou desenhando para vocês, ó, tá? Então o corpo vai subir esse plano inclinado, tá? Vai chegar nesse ponto Q com uma velocidade que eu vou chamar de velocidade V0. Vai chegar nesse ponto Q com uma certa velocidade inicial que eu vou chamar de V0. E aqui você vai ter a ideia de um lançamento oblíquo, né? Esse corpinho vai subir, vai atingir sua altura máxima e vai retornar para o solo, né? No lançamento oblíquo, nós sabemos que no seu ponto de altura máxima, ele só tem aqui a componente horizontal da velocidade. Na sua altura máxima, ele só tem a componente horizontal da velocidade. A componente vertical da velocidade na altura máxima é igual a 0, tá? Então a questão pede que você ache o tempo que ele leva para sair do ponto P e chegar exatamente no ponto de altura máxima, tranquilo? Então essa questão aqui eu vou dividir em duas partes. Olha só, essa velocidade no ponto Q, eu vou tirar esse V0 para você não confundir e vou chamar de velocidade VQ, tá? É a velocidade que ele chega no ponto Q. Como essa subida apresenta atrito, né? Esse movimento de subida é um movimento, né, onde a velocidade vai diminuindo, né? Vai ter aí perda de energia. Então, com certeza, a velocidade que ele chega no ponto Q é menor do que 5 metros por segundo, né? Porque esse movimento de subida aí, vai ser um movimento retardado, né? Tá vendo? Quais são as forças que atuam sobre o meu corpinho? Eu vou colocar o nosso corpinho aqui, ó. Quais são as forças que atuam sobre o nosso corpo? Ora, contrário ao movimento, nós teremos a força de atrito. Contrário aqui ao movimento, na direção do plano, apontando aqui para a sua base, nós teremos a força de atrito, beleza? Temos a força peso do nosso corpinho vertical e para baixo, tranquilo? E aqui perpendicular ao plano de apoio, perpendicular à superfície, nós temos a força normal, tranquilo? Você sabe que essa força peso, nós podemos achar as suas componentes, né? A componente Px do peso do corpinho tem a mesma direção e o mesmo sentido da força de atrito, a componente Px, e nós teríamos aqui com a mesma direção e sentido oposto à minha força normal, a componente do peso no eixo Y, tá? Essa componente do peso no eixo Y é exatamente o P cosseno de θ. E essa componente do peso no eixo X é exatamente o P seno de θ.
tá bom? Então, se você pegar o nosso corpo, né? Vou desenhar aqui por fora, para ficar mais visível para você. Se você pegar aqui a ideia do nosso corpinho, no plano inclinado, as forças que nós temos aí são a força de atrito, beleza? A componente do peso no eixo X, que é o PC, a força normal e a componente do peso no eixo Y, que é o nosso P cosseno. Tranquilo? Então vamos lá. No eixo X, eu posso escrever o quê? Esse movimento de subida do nosso corpo é um movimento retardado, tá? A aceleração também está contrária ao movimento. Então eu tenho o seguinte, no nosso eixo X, eu tenho que o PC, que é o nosso PX, mais a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal, igual a M vezes A. Tranquilo? E nós sabemos que no eixo Y, essa normal é igual a componente PY. A normal é igual a componente PY, que é o P cosseno de θ. Tranquilo? Então, substituindo a normal aqui, ó, essa normal aqui, nós vamos substituir, vamos ficar com P seno de θ, que seria mg seno de θ, mais o coeficiente de atrito vezes mg cosseno de θ, igual a M vezes A. A massa aparece em todos os membros, ó. Vamos aqui simplificar, beleza? Conclusão, quanto vale a nossa aceleração? A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. O seno de θ, 0,8. O coeficiente de atrito, 1 sobre 3. A gravidade vale 10. O cosseno de θ, 0,6. E nós vamos descobrir a nossa aceleração. Esse é o nosso primeiro passo, tranquilo? Conclusão, ficamos aqui com 8 mais 2 igual a A. Então, a aceleração do nosso corpo durante a subida de P para Q tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Por coincidência, a intensidade da aceleração de P para Q tem o mesmo valor da aceleração da gravidade, tá? Então, a aceleração de P para Q, nós temos aí 10 metros por segundo ao quadrado. Eu conheço a distância entre P e Q, eu conheço a aceleração do movimento e eu conheço a velocidade no ponto P, tá? Se eu conheço a velocidade no ponto P, eu posso calcular a velocidade no ponto Q, beleza? Eu posso calcular a velocidade no ponto Q. Então, a segunda parte aqui da nossa equação, da nossa questão, eu quero calcular a velocidade no ponto Q. Eu posso usar a famosa equação de Torricelli. Vq ao quadrado é igual a Vp ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância de P até Q. Tranquilo? A velocidade Vq eu não conheço. A velocidade Vp, 5 metros por segundo. 2 vezes, cuidado, que agora nós estamos aqui tratando da cinemática da questão, tá? Então, como o movimento é retardado, a velocidade e a direção para o sentido para cima e a aceleração é contrária ao movimento, né? Eu vou considerar o movimento retardado, ó, aceleração negativa, menos 10 vezes a distância entre os pontos P e Q, 0,8 metros. Então tá aqui, ó, tá? Então essa velocidade Vq
seria 25, menos, ó, 10 vezes 0,8 me dá 8, 8 vezes 2 me dá 16. Conclusão, a velocidade VQ seria a raiz quadrada de 9, logo a velocidade de Q, 3 metros por segundo. Então, a velocidade que o nosso corpo atinge o ponto Q, 3 metros por segundo. E aí, se eu conheço a velocidade de P, eu conheço a velocidade do ponto Q e eu conheço a aceleração, eu posso calcular o tempo para sair do ponto P e chegar no ponto Q, utilizando exatamente a relação da velocidade. A velocidade de Q igual a velocidade de P mais a aceleração vezes o tempo. A função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, né? A velocidade no ponto Q, 3. A velocidade no ponto P, 5. A nossa aceleração, menos 10, vezes T. Conclusão, 10T igual a 5 menos 3. Logo, esse tempo vai ser igual a 2 sobre 10. Então, o tempo para sair de P até Q, 0,2 segundo, tá? Então, o tempo para sair de P até Q, 0,2 segundo. Então, nós resolvemos a primeira parte da nossa questão. Vamos agora para a segunda parte, que é exatamente o lançamento oblíquo. Nós vimos que o nosso corpo chega no ponto Q, vai chegar aqui no ponto Q com uma velocidade de 3 metros por segundo. Vai se iniciar aqui o lançamento oblíquo e eu quero achar exatamente esse tempo aqui de subida, né? É exatamente o tempo em que a componente vertical da velocidade, Vy, é igual a zero, né? Na altura máxima, no ponto de altura máxima, a componente vertical da velocidade é zero. Então, aqui eu vou pegar a componente da velocidade no eixo x, que eu não preciso dela, e a componente da velocidade no eixo y, exatamente para o ponto Q, tá? Então, fazendo aqui por fora, lá no ponto Q, eu teria essa velocidade VQ, que forma aqui, ó, exatamente um ângulo θ com a direção horizontal, né? Então, eu posso fazer a decomposição dessa velocidade. Eu posso trazê-la aqui para o eixo x, e eu teria a componente da velocidade VQ no eixo x, mas o que me interessa é exatamente essa componente vertical da velocidade VQ no eixo y. Isso é o que me interessa, né? Porque se eu descubro a componente vertical e eu sei que na altura máxima essa componente vertical é zero, né? No eixo y, no lançamento oblíquo, nós também temos um movimento uniformemente variado que acontece com a ação exclusiva da aceleração da gravidade, ó. Beleza? Então, quem seria o meu VQ no eixo y? Seria exatamente a velocidade VQ multiplicando o seno de θ, né? Beleza? Então, o meu VQY, a componente da velocidade no eixo y seria 3 metros por segundo e o seno de θ 0,8. Logo, essa velocidade VQY vai ser igual aqui a quanto? A 2,4 metros por segundo. Então, a componente da velocidade VQ lá no ponto Q, no eixo Y, 2,4 metros por segundo. Aí ficou fácil, né, galera? No lançamento oblíquo,
eu tenho que, para a direção vertical, a velocidade Vy igual a velocidade Vqy menos a gravidade vezes o tempo, né? Beleza? Lá na altura máxima, a componente Vy vale 0. A componente vertical inicial aqui no ponto Q, 2,4. A gravidade vale 10 e nós queremos o tempo. Então, eu tenho que 10t igual a 2,4. Esse tempo aqui seria 2,4 sobre 10. Esse tempo aqui seria igual a 0,24 segundos. Esse tempo aqui seria igual a 0,24 segundos, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto R, tá bom? Aqui onde ele atinge a altura máxima, eu vou chamar de ponto R. Então, esse tempo aqui seria o tempo de Q, do ponto Q até o ponto R, tá bom? Então, esse tempo que nós achamos aqui nessa segunda parte seria o tempo do ponto Q até o ponto R, 0,24 segundos. Ou seja, do ponto P até o ponto Q, 0,2 segundos, e do ponto Q até o ponto R, 0,24 segundos. Como a nossa questão que é o tempo mínimo, o tempo mínimo seria o tempo de P até Q, mais o tempo de Q até R, ou seja, 0,2 mais 0,24. Conclusão, esse tempo mínimo aqui seria de 0,44 segundos. O tempo do ponto P até o ponto de altura máxima, 0,44 segundos. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a alternativa D, de detonando no seu vestibular. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. E não esqueça, aqui a física é arretada. Até a próxima. Valeu!